Como você tem a definição de ser crescente, você tem a definição de ser decrescente. Decrescente em A quando A está contido no domínio de F e x maior do que Z implica o quê? Menor que ou igual. Tá? E assim como você tem a definição de ser decrescente, você tem a definição de ser o quê? Estritamente decrescente em A. Quando? Isso aqui, quando é verdadeira essa implicação. X maior do que Z implica f de x menor que f de Z. Tá? Entendido? Tá? E é evidente que você tem a seguinte proposição, ó. Uma proposição imediata da definição. Se uma função f é crescente e é o quê? Decrescente em um conjunto A, o A contido em R. Então, o que você pode afirmar sobre a F? Se ela é crescente, ela é decrescente? Ela é o quê? Ela é constante em A. Então, F é constante em A. Uma função que é crescente e é decrescente num conjunto. Nesse conjunto, ela é constante. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Você pega, sejam A e B reais, com A menor que B, e F de R em R, dada com A positivo, desculpa, com A positivo, e F de R em R dada por F de x igual a x mais b, qualquer que seja o x real. Ora, tá? Dados x e z no conjunto A, codificador universal aqui, né? X maior que z implica o quê? Como A é positivo, x maior do que z implica a x maior que a z. Uma desigualdade permanece quando eu multiplico os seus dois lados por um número positivo. Mas numa desigualdade, se eu somo o mesmo número, a desigualdade também permanece. Mas isso quer dizer o quê? Dizer que f de x é maior que f de z. Ou seja, se x é maior do que z em A, então f de x é maior que f de z. Isto diz o quê? Isto diz, quer dizer, a veracidade desta implicação diz que a f é o quê, hein? É estritamente crescente aonde? Ah, desculpe, dado x e z aonde, hein?
nada de A. Dado x e z em R, né? Dado x e z em R, vale essa implicação. Então, isto diz que a F é estritamente crescente aonde? No conjunto R, tá? O fato de x ser maior que z dentro desse dado no começo, na enunciado da questão. Não. Dado x e z em R, x maior do que z implica f de x maior que f de z. Não é verdade? É verdade. Ou seja, x maior do que z implica f de x maior que f de z, quaisquer que sejam x e z em R. Tá? Tá? Quando você tem, lembre a questão de lógica. Eu estou usando a lógica. Quando você tem uma família, você tem um conjunto A e você tem uma outra família, uma família de proposições indexadas por A, P de x com x pertencente a A. Tem uma família de proposições Q de x com x pertencente a A, uma família. Você tem uma família de implicações com x pertencente a A. Isso aqui é uma família de proposições, a família de proposições, a família de implicações. Isso aqui é só a família de implicações. Mas eu posso construir uma proposição a partir desta família usando o quantificador universal. Por exemplo, aqui, a partir dessa família, eu tenho essa proposição. P de x, qualquer que seja x pertencente a A. Isso é uma proposição Q. Uma proposição S. Isso encerra uma proposição. Assim como Q de x, qualquer que seja x em A. Isso também encerra uma proposição T. E P de x implica Q de x. P de x implica Q de x, qualquer que seja x em A. Isso aqui implica uma proposição. Isso aqui encerra uma proposição. Isso aqui é uma proposição. É uma proposição que eu chamo de U, por exemplo. Aqui eu tenho uma família de proposições. P de x com x aonde? Em A. Q de x com x em A. E aqui eu tenho P de x implica Q de x com x em A. Quando é que essa proposição é verdadeira? Quando é? Quando ela é verdadeira, quando P de x é verdadeiro, qualquer que seja x em A. Quando é que essa proposição é verdadeira? Quando Q de x é verdadeiro, qualquer que seja x em A. Quando é que essa proposição é verdadeira? Quando esta implicação é verdadeira, qualquer que seja x em A. E quando é que uma implicação P de x implica Q de x é verdadeira? Quando as duas são verdadeiras ou quando P é falso. Né? Porque uma implicação dessa, ela é falsa só numa ocasião. Qual é? Quando P de x é verdadeira e Q de x é falso. Tá? Entendido? Então isso aqui isso aqui não é mais uma família de implicações. Isso aqui é quantificador universal. Isso aqui é uma proposição que a gente também a chama de implicação. Tá? Entendido aí? Aqui, se eu trocar A maior do que zero por A menor que zero, o que é que eu obtenho? Isso aqui implica isso, que implica isso, que, portanto, é isso aqui. Aí isso chega à conclusão que a F é estritamente o quê? Decrescente. É o que vocês já sabem, deveriam saber. A função afim, ela é estritamente crescente quando A é positivo,
E ela é estritamente decrescente quando A é negativo. Tá? Tá bom? Agora, vamos a um outro exemplo. Ó, seja f de R asterisco em R dada por f de x igual a 1 sobre x, qualquer que seja x, diferente de zero. Então, observe o seguinte. Dados x e z no intervalo dos positivos, x maior do que z. O que acontece quando numa desigualdade de números positivos eu inverto esses termos? Os termos da desigualdade. A desigualdade inverte. 1 sobre x é menor que 1 sobre z. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? X maior do que z garante que f de x é menor que f de z. Isso diz o quê? Esta implicação. Aonde? Tem que dizer aonde. Quando você diz que a função é estritamente decrescente, você tem que dizer aonde. Daí, a f é o quê? Estritamente, tem um N aqui, estritamente decrescente no intervalo dos números positivos. Agora observe uma coisa interessante, ó. Dados x e z no intervalo dos negativos, tá? X maior do que z também implica o quê? O inverso de x menor que o inverso de z. Se x e z são negativos, é a mesma coisa, gente, ó, porque aqui, ó, eu já fiz isso. Se x é maior do que z, quando eu multiplico os dois lados por 1 sobre xz, x e z negativos, esse número é o quê? Positivo. Então, se eu multiplico os dois lados da desigualdade por ele, a desigualdade permanece. Mas aqui, quem é esse produto? Quem é? 1 sobre z. E quem é esse produto? 1 sobre x. Que cancela aqui o z com z e aqui cancela o x com x. Ou seja, 1 sobre x é menor que 1 sobre z. Aí você também tem que f de x é menor que f de z. X maior do que z implica f de x menor que f de z. Isto diz o quê? O que é que isto diz? O que isto diz? Isto diz que isto diz que a f é estritamente decrescente. Decrescente aonde? No intervalo dos negativos.
Ela é estritamente decrescente no intervalo dos positivos e é estritamente decrescente no intervalo dos negativos. Agora observe uma coisa, em função do que você falou, observe o seguinte, ó. Observe que o 1 é maior que menos 1. E quem é f de 1? Quem é? É 1. Quem é f de menos 1? É menos 1. Então f de 1 também é maior que menos, f de menos 1. Quando passa de um lado para o outro, ela não é estritamente decrescente. Tá? Então isto diz o quê? Logo, a f não é o quê? Estritamente decrescente no seu domínio. Quem é o domínio da f? Quem é? É asterisco. Ela não decresce quando eu passo de um lado do seu domínio para o outro lado em relação ao zero, que não está no domínio. Ela não decresce, ela aumenta. Se eu passo do lado esquerdo em relação ao zero, se eu passo do lado esquerdo para o lado direito, ela não diminui, ela aumenta. Moral da história. Você não pode afirmar que, sendo uma função crescente, de forma crescente, sendo uma função estritamente crescente no conjunto A e estritamente crescente no conjunto B, ela será estritamente crescente na união dos dois. Não posso afirmar isso. Está aí o exemplo. O que é verdade é, e grave isso, e você vê que é verdade, se ela é estritamente crescente no intervalo I, é estritamente crescente no intervalo J, e esses dois intervalos têm interseção, então ela é estritamente crescente na união dos dois. Porque tem que ter a interseção. Aqui não tem intersecção. Entendeu? Porque o que eu estou afirmando é, está aqui a reta. Está aqui a reta. Reta numérica. Suponha que aqui eu tenho um intervalo I. Tá? E aqui eu tenho um intervalo. Intervalo o quê? J daqui para cá. E a intersecção entre os dois. Eu tô falando de intervalos, tá? Intervalos. Tá? Se ela é estritamente crescente em I, ela é estritamente crescente aonde? Em J. E tem intersecção entre os dois, então ela é estritamente crescente na união. Entendido? Eu acho que isso vale para conjuntos quaisquer também, mas para intervalo com certeza vale. Por quê? Porque ela é estritamente crescente aqui, aí nesse pedaço ela é estritamente crescente, nesse outro ela é estritamente crescente, ela vai ser estritamente crescente na união dos dois. Mas precisa haver o quê? Intersecção. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, se não há intersecção, mas a união dos dois intervalos ainda é um intervalo, ela sendo estritamente crescente nos dois, ela é estritamente crescente na união? É, se a função for contínua. Se a função for contínua é, tá? Se não for, você não garante. Mas o fato é, se ela é contínua em dois intervalos, perdão, se ela é estritamente crescente em dois intervalos, e esses dois intervalos têm intersecção, ou seja, eles não são disjuntos, tá? Existe a intersecção dos dois não é vazia. Ela sendo estritamente... me perdi. Ela sendo estritamente crescente no intervalo I, sendo estritamente crescente no intervalo J, e havendo intersecção entre os dois, ela é estritamente crescente na união. Tá bom? Vamos lá. Isso é fácil de
De garantia. E é fácil de... É só arrumar a definição. Ó, mas, bem, diante da definição,